Boa noite, pessoal. Boa Noite. noite, Milton. Sejam bem-vindos à nova Boa edição noite, do canal do pessoal. Poetariado. E aí, Hamilton, tudo bem? Tudo bem? Nosso derradeiro programa do ano. Então, eu estava pensando nisso, rapaz. Esse ano foi um ano de muitas perdas, né? Muitas A gente perdas. perdeu o Rubens Jardim e o Luiz Mendes aqui em São Paulo, amigos conhecidos, poetas. Antônio E a gente Cícero. perdeu escritores e grandes poetas, né? Antônio Cícero, agora recentemente o Dalton Trevisan. Então foi um ano de perdas, né? Mas a vida flui, estamos aqui para Mas também comemorar a vida. um ano de muita atividade, muita ação, muita conquista, muita gente boa surgindo, né? Exatamente. Apesar da crise civilizatória que nós estamos vivendo, né? Onde a É um poesia processo de mudança, né? é, Ainda bem que temos a poesia para nos ajudar, né? que temos a E hoje vai poesia. ser um dia interessante, né, cara? Porque a gente vai entrevistar a Lucy Collin, que você, Lucy inclusive, Collin. conhece pessoalmente, que é um privilégio, ao meu ver, porque a obra dela é maravilhosa. A Lucy é uma poeta brasileira, já ganhou fronteiras aí do seu estado para outros lugares e escreve contos, escreve poesia, escreve para teatro, escreve ficção com prêmios, né? Importantes prêmios brasileiros e fora, publicada no exterior também. Mas não é só por Exatamente. isso, né? Mas é a qualidade poética, né? Que é mais Não, a importante. qualidade poética. Aliás, deixa eu contar para você e para o nosso público uma coisa que eu acho que nem para a Lucia eu contei. No dia 3 de dezembro, eu coordenei aqui a Balbúrdia Poética, em homenagem ao Rubens Jardim e ao Luiz Mendes. E a Noélia Ribeiro veio do Rio, de Brasília, para nos prestigiar. E ela me deu o livro dela. Olha só, eu abro o livro, epígrafe, um poema da Lucy Collin. Collin, exatamente. Eu fiquei super feliz, né, com as coisas da sincronicidade, né? E hoje a gente está conversando com ela, maravilha. Vamos chamar, né? Chamá-la para falar nisso? Vamos chamar o Lucy. Oi, Lucy, boa noite, querida. Olá, muitíssimo boa noite, estou felicíssima de estar aqui, começo agradecendo essa oportunidade e gostei muito esse poema belíssimo, não é? Do Drummond, que fala justamente sobre o tempo presente, né? O tempo ser a nossa matéria. E também o que nos traz o César, né? Como esse mote, porque, de fato, perdemos muitas pessoas queridas, admiráveis no meio literário. Então, a gente fica com uma grande saudade, né? Porque um de nós se vai, e aqui me inclui, né? Nós perdemos pessoas de um grande panteão, né, da criatividade. Aí me incluí aqui muito modestamente, né? Mas por outro lado, fica essa convicção desse legado, né? Da transmissão de tantos saberes, de tantas percepções belíssimas, profundas. Então, eu acho que é aquela negociação que o Hamilton colocou ali, né? Mas também temos pessoas chegando, pessoas que colocam a poesia em movimento, não é? Colocam tudo isso nessa grande dinâmica. E aí fiquei felicíssima do César lembrar da queridíssima amiga Noélia, né, lá de Brasília, e fico sempre honrada, né, de estar presente na produção dos colegas, poetas contemporâneos, né? Então, puxa, meninos, muito obrigada aí pela oportunidade. Eu vou chegar aqui fazendo já um confessionário. Eu sempre admirei demais esse canal. E sempre fica aquela, né? Será que algum dia, né? E aí, quando chegou esse dia, vocês fizeram o convite. Olha, foi uma celebração íntima que agora estou expondo aqui, né? Porque eu acho que uma das coisas que a internet, que também o período que nós passamos, né, da pandemia, enfim, nos trouxe em meio a tantas dificuldades, né, as dificuldades materiais e as dificuldades emocionais que nós vivemos, um momento muito dramático, mas aconteceu um florescimento
nessas redes da poesia, né? A Noélia, por exemplo, foi alguém que eu conheci através, não é, dessas redes, e tantos outros. Então, eu queria trazer, né, a emoção que é de poder participar aqui de vocês, não é, com vocês, desse canal que já se sedimentou como nossa, esse é um grande display aí do que se faz em poesia. 4 anos, já estamos há 4 anos. 4 anos, já Maravilha. foram 45, essa é a 45ª edição, né, Sérgio? Parabéns e muito obrigada. 45ª edição, 4 anos e meio. E olha, Lúcia, suas eu palavras agradeço me muito. deixam muito honrado, viu? Porque mostra que a gente está no caminho certo. Fico muito agradecido por elas. E é um prazer poder conversar com você. E agradecer mutuamente a você, porque se você chamar de menino outra vez a gente, aí já está realizado o programa. Vamos fazer um pacto, me chamem moça. Moça, tá ótimo. Piá, a gente não vai chamar de Piá, né? Piá. Luci, é o seguinte, você lançou agora recentemente uma edição comemorativa dos 40 anos de poesia. Quer dizer, na verdade, você tem mais, isso é simbólico, né? Você que começou a escrever antes dos 40 anos, mas publicou Estarrecer e agora republicou Estarrecer, com 40 anos de diferença, né? E recebeu, na época, uma fortuna crítica bem interessante de nomes importantes da literatura brasileira, né? Dias Gomes, Enfio, a Helena Collodi, etc. Né? E não é muito raro esse fenômeno de você lançar um mesmo livro tantos anos depois e ele não perder a sua atualidade, né? Ele está, embora em contextos muito diferentes, né? A década de 80 e hoje, anos 2024. Né? Como é que foi esse processo para você, desse lançamento, etc., e desses 40 anos de poesia? Vou te contar, Milton, e vou até mostrar o livro aqui. Essa é então a segunda edição, né? Que foi, então, uma republicação. Esse livro Estarrecer, eu comecei a escrevê-lo quando eu tinha lá meus 16 anos, que foi exatamente quando eu me organizei, não é, em torno dessa ideia, porque eu nunca tive pretensões de ser uma poeta, e, na verdade, a minha formação se deu na música, e eu sempre estudei música desde os 7 anos, então eu tinha muitas, né, vistas para aquele futuro ali, eu já sabia que eu ia ser uma artista, mas não da palavra, e sim da música. E, então, quando eu me organizei até, estruturei um livro, né, reuni mais poemas, uma figura, né, que foi muito marcante na minha vida, que foi minha madrinha, que se chamava Celina, ela era muito amiga de Helena Collodi, que não é um nome aqui, para quem não conhece a poesia aqui no Paraná, e sobretudo em Curitiba. Então, Helena Collodi tinha sido professora dessa minha madrinha, e quando eu mostrei os poemas a ela me disse, eu vou passar isso para a dona Helena, né? Elas eram muito amigas, e eu comecei, então, com não é? O Hamilton citou aí grandes nomes aí da literatura que conheceram a minha obra, e tem essa curiosidade. Então, eu tive esse enorme privilégio, né? Assim, a vida te presenteia de poder começar apresentando os seus poemas para alguém com essa dimensão extraordinária, não é? Não só como poeta, mas como pessoa, que foi Helena Collodi. E aí eu só vou conseguir publicar esse primeiro livro em 1984, quando eu tinha 19 anos. E como eu era uma ilustre desconhecida, eu achei que seria muito ousado chegar e publicar um livro, assim, vamos lembrar que as publicações, diferentemente do que é hoje, né, que a gente tem muitos meios e muitas facilidades para uma publicação, hoje a gente pode fazer um número menor de exemplares, sob demanda, ou pode publicar pela internet, enfim, temos muitas facilidades. Naquela época era tudo diferente.
né, 1984, nós precisávamos de uma gráfica, um projeto, era caríssimo, e eu, como estudante, né, naquela época, realmente não contava com nenhuma dessas facilidades. Então, eu fiquei trabalhando para juntar dinheiro, né, isso eu conto, inclusive, aqui na introdução desse livro. E eu consegui lançá-lo, mas aí, como eu era desconhecida, eu falei, olha, eu vou fazer como se fosse uma carta aberta de apresentação. Então, eu fiz montei um tipo de um jornalzinho, né? Então, através da opinião de escritores, escritoras, intelectuais, poetas, enfim, de todo o Brasil. E ali foi a minha apresentação. No lançamento do livro, eu também lancei esse jornalzinho, esse meu livro se chama Estarrecer, e então lancei o Jornal do Estarrecer com, né, essa minha apresentação da minha poesia. E conforme o Hamilton me perguntou, né, como 40 anos depois disso, dessa experiência, né, na minha juventude, me colocando num cenário de produção de poesia que já contava com nomes fortíssimos, né, como além da dona Helena Collodi, o nome do Paulo Leminski, eu acho que não é imediatamente associado à produção poética de Curitiba na década de 80 e 90, e hoje, naturalmente, né, porque perdura. Então, aquela emoção toda, ela se reconfigurou, né, melhor dizendo, agora, por ocasião desses 40 anos, em que nós pensamos, né, e aqui já fica o meu agradecimento a essa editora, ela é extraordinária, deixa eu mostrar aqui até essa logo, que é a Arte e Letra. Então, a Arte e Letra pensou esse projeto de republicarmos o Estarrecer. Do lado emocional, não é? A gente tem esse lado material, né? que foi possível e tal, materializar esse livro. Mas do lado emocional, você voltar com esse primeiríssimo livro me disse muito. Foi uma experiência, de fato, bastante marcante, porque eu revi aquela poeta, não é? Eu tenho vários outros livros em poesia, não é? Livros de poesia, e eu revi aquela poeta que ainda era uma voz muito incipiente, mas que tinha algumas características que eu acreditava e acredito serem muito importantes. Então, me deu uma alegria enorme de poder reconhecer aquela voz, ainda que incipiente, como já disse, mas que ela reverberou ao longo desses 40 anos, tornando muito nítida, ou melhor dizendo, tornando muito nítido o meu desejo inicial, enquanto poeta, que ainda estava tateando, mas que tinha essa convicção de que eu estaria ali a serviço de uma poesia enquanto ela me permitisse isso, e que eu estaria também jurando um tipo de fidelidade a ela, não é? A partir da minha própria voz, acreditando, não é, que a poesia ela cumpre, não é, no fazer poético esse tipo de reverência, não é, à palavra. Então eu me senti, claro, para além da ideia da vaidade, né? Puxa, estou publicando há 40 anos e isso dá uma bela história já, não é? Mas, para além disso tudo, o mais emocionante foi, sem dúvida, reconhecer essa vontade de estar no poético, né? de trazer essas emoções todas, e ver que depois de 4 décadas eu estava ali na estrada ainda, acreditando muito na poesia, não é? Acreditando, não sei quando eu vou, eu acho que, né, assim, acreditando muito na poesia como um todo, né? Não sei quando eu vou, né, dizer assim, acreditando muito na minha poesia, isso não, eu acho que isso não, mas acreditando muito no que é essa produção tão especial, não é? Essa produção tão, eu gosto dessa palavra, revolucionária, né? De revolver, né?
tão revolucionária e tão emocionante que é escrever poemas. Estarrecer, quer fazer? Eu ia fazer um pedido, Hamilton, antes de você fazer uma próxima pergunta, que a Lucy nos fizesse a gentileza de ler um poema do Estarrecer, de sua livre escolha. O nosso público vai gostar muito. Legal. Eu vou ler, então, esse livro, ele tem uma peculiaridade, porque como eu era iniciante, eu experimento muitos, né, quase tudo que eu lia e tentava absorver, eu experimento. E aí, é um livro que, nessa perspectiva técnica, ele tem desde poemas concretos até poemas prosaicos. Então, eu vou abrir assim aleatoriamente aqui e vou pular aqui os que são, né? Eu disse aleatoriamente, mas enfim. Eu vou ler um poema que eu abri aqui, página 23. E aí, como eu disse aqui na introdução, esse é um livro de uma garota de 16, 17 anos. Eu fiz questão de mantê-lo exatamente como ele foi publicado. Não achei ilícito que uma Lucy agora, né, esse ano comemorei 60 anos, que essa Lucy de 60 anos fizesse revisões no texto daquela poeta. Então, essa é a minha apresentação. Esse poema se chama O que és para ti. Livra-te deste ouro que não mais te compra indulgências. Abre a porta da jaula imensa que comporta tuas feras, que cultivas, que acaricias, que alimentas. Tira tuas máscaras e ironias, esquece títulos e alegorias. Analisa como estás agora. Tira então tuas adagas ocultas, tuas flechas venenosas, guarda tuas facetas ferinas, tuas respostas insidiosas, e sente como te sentes agora. E lentamente vai tirando também tuas vestes de púrpura, tuas vergonhas impuras, tuas febres que te queimam, tua pele que te oculta. E assim, se aguentares, pensa, não estás muito frio? Eu adoro esse poema. Eu tinha selecionado, inclusive, esse aí para ler, mas você já leu. Maravilha. Lucy, me diz só uma coisa. De 1984 a 2024, aconteceu muita coisa aí. Quer dizer, você lançou todo 24 livros, ficou 15 anos sem escrever poesia, né? E é interessante que você pega um fio da tua obra, você vai ver onde é que a poeta cresceu, onde é que a poeta foi. Parece que você já tem um estilo, a minha avaliação, um estilo muito pessoal, muito personalíssimo, desde o início, né? Tá certo que você trabalhou com outras experimentações, de poesia experimental, etc. Mas você tem uma forma assim de escrever que bebe em várias escolas, que bebe numa diversidade literária muito grande, né? Por exemplo, no modernismo, no concretismo, no expressionismo, principalmente europeu, né? Alguma coisa americana, etc., mas aquela suspensão do lógico, né? Essa análise da condição humana, essa angústia da condição humana, que eu acho que passa muito na sua poesia. Mas também tem alguns momentos, assim, depois eu posso até ver algum poema que tem algum toque até do surrealismo, da escrita automática. Me parece que você falou pela voz do inconsciente, né? E então tem uma subversão da sintaxe também, né? Então eu acho que tem um conjunto de evidências que mostram a Lucy Colin bebendo aqui e ali nas suas também no poema curto, né? Etc. Até alguma coisa barroca talvez, né? Mas eu vejo assim essa colagem assim de experiências que sai uma coisa una, né? Que é a tua experiência literária. Não sei se você concorda com isso. Puxa, eu fico muito, muito honrada, né, de ter um comentário seu e a sua percepção. Para mim, Hamilton Faria é uma das referências maiores, né, desde a minha juventude.
Inclusive, Hamilton, não te contei essa. Uma vez, eu acho que foi no segundo livro de poesia que eu lancei, é um livro que se chama Espelhar. Eu acho que você já estava morando em São Paulo, né? O Hamilton passou bons anos também morando em São Paulo, agora voltou para Curitiba. E eu mandei esse livro para você, e eu acho que você estava indo para São Paulo, em algum momento esse livro chegou, nós não nos conhecíamos pessoalmente. E você me mandou um cartão. E eu lembro quando eu recebi esse cartão, eu passei o dia inteiro num estado assim de êxtase, porque eu tinha recebido o cartão de Hamilton Faria. Então, hoje, né, vendo que você encontra essas características e algumas qualidades na minha poesia, eu quero te dizer que, para mim, é um momento muito especial. Então, respondendo à sua questão, eu tenho, como disse, uma grande relação com a música, e, por ter estudado música, eu aprendi desde cedo uma certa disciplina que eu vejo foi muito aberta, não é? Então, eu li partituras de muitos compositores, então são muitas maneiras, o que chegou até a mim, muitas maneiras de se expressar diversos tipos de sentimentos. Eu acho que isso contou muito. E, sim, você está certíssimo, eu sou muito apaixonada, e isso salta aos olhos nesse primeiríssimo livro que foi Estarrecer. Eu sou muito apaixonada pela expressão modernista. Eu acho que o tratamento que os modernistas deram, não é? E nós tivemos um modernismo muito forte aqui no Brasil, mas ainda assim o modernismo como um grande fenômeno literário, ele ainda carece de muita investigação. Sabemos muito pouco sobre o modernismo, mesmo porque as propostas, né, das primeiríssimas vanguardas artísticas, e aqui eu tomo a liberdade de considerar essas expressões contemplando todas as linguagens artísticas, sobretudo a chegada de novas expressões que a tecnologia nos proporcionou, como o cinema. Então, essa ideia que o modernismo traz de movimento sempre me encantou demais. E nas pesquisas, sempre estudei muito poesia, embora fosse essa criatura devotada à música, mas nunca consegui separá-las, né, essas duas expressões. E inclusive acho uma péssima ideia que tenhamos em algum momento, né, compartimentado tudo isso, mas de todo modo, essas expressões, Hamilton, que você reconhece, né, um pouco de escrita automática, não diria tanto, mas sim, eu enveredei não tanto pelo surrealismo, mas pelo expressionismo alemão, sobretudo, não é? Eu acho que ficam esses ecos todos das leituras e dos poetas que admiramos. Eu acho que isso é o que compõe, não é? Não só a nossa poesia, na sua materialidade, mas alguma coisa mais sutil, que é como uma linha de transmissão. Então, nos constituímos de muitas leituras, mas também nos constituímos de coisas, talvez, que nós tenhamos uma capacidade de intuir, porque é um certo espírito de época. Então, o modernismo sempre imprimiu esse caráter de revolução. Então, especialmente no trato da palavra, essa noção, eu acho que estimula uma inquietação, que é da pesquisa, que é do experimentalismo, que é de você tentar promover certos desdobramentos de sentidos. E quando, Hamilton, você fala, de fato, tem alguns desvios da convenção, eu assumo isso francamente, e fico muito alegre, né, de você reconhecer isso, porque sim, eu penso muito na estrutura sintática, e talvez isso esteja mais evidente na minha prosa, mas eu penso muito nesse grande movimento modernista, né? A palavra não é dito pelo Malcolm Bradbury, que é um grande especialista em modernismo, a palavra para o modernismo é movimento. Tudo isso contamina belamente a noção estética, e eu acho que isso está imediatamente ligado à própria condição de você se entender poeta. Tentando resumir isso, acho que é um compromisso, e ele é muito sério, ele é muito
ele é um compromisso precioso, muito importante, de que tenhamos essa noção do que é a poesia para o nosso tempo, mas que nos entendamos nessa linha de transmissão de tantas tentativas, de tantas descobertas, não é? Então, eu vejo como uma percepção que me toca muito, né? As suas palavras, Hamilton, quando você diz que sim, estou aí tentando amalgamar, digamos, né, experiências e leituras e vivências de várias fontes. Antes de a gente dar prosseguimento, eu queria colocar para a gente ler aqui duas mensagens da Marise Manuel sobre a sua obra, Luci. Eu vou ler porque às vezes quem for rever o vídeo, às vezes só ouve e não vê, né? Então eu vou ler a mensagem. Oi, Luci, boa noite. Li a reedição de seu Lição Invisível, de 1977. Permaneci em estado de espanto e felicidade com a incursão em sua escrita labiríntica, caleidoscópica de corredores infinitos. A segunda mensagem. Como você mesma diz, desculpa, o seu real invisível, ali onde você alimenta com humor refinado seus bisões cravejados de palavras. Que bela metáfora, que belo livro, parabéns pelo vanguardismo. Obrigado, Marise, pelos seus comentários. Nossa, foi emocionante ter essa leitura da Marise Manuel, que é um outro nome, né, que sempre despontou aqui. Para mim, vocês estão no meu panteão pessoal, não é? De quem realizou, de quem se expressou pela poesia, ambos, né, Hamilton e Marise, são de uma geração um pouco anterior à minha, mas eu tive esse privilégio, né, de poder conviver com vocês e me deixar também impressionar, não é? Por toda a produção de vocês. E vejo nesse comentário da Marise, claro, com uma grande generosidade, não é? Que, aliás, é bastante típica da Marise, que é essa pessoa muito solar, belíssima, não é? Tem uma poesia muito potente. Mas eu vejo nesse comentário quando disse, né, que eu não mexi em nada, tanto do Estarrecer como desse livro que a Marise mencionou, que é o Lição Invisível, meu primeiro livro de contos que foi publicado, essa perseverança, não é? Tem um ditado que diz, perseverar no erro é burrice, mas eu me mantive, vou contar até uma coisa anedótica. Uma vez o Dalton Trevisan, nós tínhamos amigos em comum, o Dalton perguntou para um amigo, o Dalton sempre foi um gentleman, né, uma pessoa finíssima, assim, super delicada, enfim, e o Dalton, ele queria me fazer perguntas, mas ele, através de um amigo, ele disse, pergunta para a Luci por que ela escreve desse jeito tão complicado. Aí eu vejo como a Marise colocou, né, labiríntico e tal. E aí eu disse para o Dalton, olha, bom, claro que me senti muito honrada, né, do Dalton ter se preocupado minimamente, né, em ter essa curiosidade. Por que é que eu escrevia de um jeito tão complicado? E aí eu disse, através desse amigo, né, que transmitiu, então, a minha resposta, que foi, diz para o Dalton que eu não saberia escrever de outra maneira. Diz para o Dalton que se eu estivesse tentando forjar uma outra voz, não seria a minha. E eu estaria me sentindo uma impostora. Não é? Então, eu fico me sinto muito realizada quando Marise Manuel percebe essas características, né? E fala desses corredores, porque eu sempre entendi a palavra esteticamente trazida com esse compromisso mesmo de que é uma palavra artística, é uma ourivesaria, é um conteúdo que contempla não só uma transmissão, mas que tem uma maneira de ser. E que nós, poetas, nós nos dedicamos a isso. Um poema, ele é uma confluência de percepções. E as técnicas também, igualmente. Não é meramente uma coisa que eu tenho a dizer. Fosse assim, os poetas estariam num patamar inacessível e não comunicariam. Nós estamos aqui para comunicar, não é? Então, eu vejo que, no meu caso, perseverei nesse erro, talvez, né? E, em alguma medida, a coisa funcionou. Bem ou mal,
com níveis diferentes, né, camadas aí de resultados, mas hoje eu vejo que os leitores mais jovens, eles entendem bem esse trânsito todo que eu proponho, qual seja o do jogo. Para mim, a literatura, jogo no sentido experimentação, não é? Quando eu falo em comunicação, é o próprio jogo da linguagem. Então, eu apresento coisas nesse formato e estamos nesse jogo, nesse trânsito, nesse movimento. Então, quero agradecer imensamente aí a leitura da Marisa e Manuel. Legal. Hamilton, podemos chamar ele. Não, eu vou, antes disso, a Lucy tem uma homenagem a fazer, né? Quer dizer que geralmente a gente escolhe uma pessoa, um poeta que teve alguma influência ou tem algum conhecimento, alguma relação, e você escolheu um poeta irlandês, né? Prêmio Nobel de 95, Seamus Heaney. Eu quero ler um poema do Heaney e queria contextualizar brevemente, não é? Ele é um ganhador do Prêmio Nobel, então dispensa comentários. Mas eu queria contar, quando o Hamilton me colocou, né? Puxa, nós temos um espaço no programa em que você pode trazer alguém. No caso, o Seamus Heaney, eu conhecia a poesia dele desde muito tempo, mas ele não chegou a ser uma influência imediata lá nos primeiríssimos tempos em que eu comecei a escrever, mas hoje tem uma grande admiração, é uma produção impecável, porque Seamus Heaney consegue trazer, explorar, melhor dizendo, não é, temas que são muito cotidianos, experiências muito cotidianas, que se apresentam como uma grande porta de entrada para a poesia, mas que também são muito filosóficos, sem ser empolado e tudo mais. E por que me marca? Eu tive a oportunidade de traduzir esse talvez o mais popular dos livros do Seamus Heaney, 100 poemas, uma antologia que foi organizada após a morte dele, mas por desejo dele, inclusive, ele tinha muita vontade de fazer um livro com essa peculiaridade. A seleção foi feita pelos seus familiares, a sua família imediata, não é? Então, sua esposa e os seus filhos escolheram os poemas que comporiam essa antologia. Então, tem uma coisa afetiva, né, que é transbordante. E desse livro, eu quero, então, para lembrarmos, né? Eu tenho que mostrar uma coisa aqui, gente. Coincidentemente, eu já tinha escolhido o Seamus Heaney, mas saiu uma matéria, uma crítica muito interessante no Jornal Rascunho desse mês, que traz, então, comentários, e inclusive comentários sobre a tradução. Fico muito feliz, né? Porque o papel de tradutor, sou tradutora, consegue funcionar como essa grande ponte, né, entre as culturas. E eu vou ler, então, um poema do Heaney. Ele é um poema que tem uma métrica muito cerrada, um formato muito cuidado, mas que transcende, né, consegue apresentar uma poesia que é muito pulsante. Esse poema se chama Andaimes. Os pedreiros, quando uma obra iniciam, com cuidado os andaimes examinam. Confirmam que tábuas não deslizarão nas áreas movimentadas, apertam parafusos das dobradiças, prendem todas as escadas. E, no entanto, quando o trabalho finda, tudo isso é demolido, exibindo paredes de concreto firme e sólido. Então, meu bem, se às vezes chegar a parecer que entre nós há velhas pontes quase a ceder, nunca tema. Podemos deixar que caiam os andames, seguros de que já construímos nossas paredes. Muito bom. Fala, César. Eu estou com um computador novo aqui, estou com dificuldade em dialogar com o meu mouse. Desculpa. Vamos chamar a Mica? Então, deixa eu explicar. A gente tem na nossa plateia hoje
muitas pessoas que é a primeira vez que estão assistindo o canal, né? Então, eu quero só explicar para esse público que não conhece o canal que todo convidado nosso sempre convida um leitor da sua obra, né? E a Lucy Collin convidou a Enilda Pacheco. Enilda, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, boa noite a todos. Eu primeiro quero agradecer o convite, especialmente o convite da Lucy, né, que lembrou de mim, imagina, lembrou de mim, entre tantos os leitores especialíssimos que ela tem, que fizeram já estudos da sua obra e que acompanham, né, a sua obra aí, é sempre muito pulsante. Então, quero agradecer, muito obrigada, Lucy. Eu fico sempre muito lisonjeada, né, da Lucy lembrar de mim, e obrigada por vocês terem aceitado, então, esse nome aí, completamente fora do circuito, que a Lucy colocou para vocês, mas o que eu quero dizer é que, assim, eu não sou uma leitora da Lucy, eu sou uma tiete da Lucy. Eu adoro absolutamente tudo que a Lucy faz, porque os textos, eu conheci, preciso dizer isso, eu conheci a Lucy muito tarde, entre 2000, 2005, por aí, a Lucy já estava toda, né, escrevendo, e me caiu às mãos o livro Precioso e Impreciso. E eu amei, né, amei a estrutura, amei a linguagem, amei o jeito, gostei muito do modo como a Lucy, como ela mesma falou, né, o modo como ela joga com a linguagem, né, o modo como ela constrói aí as suas ideias e expressa as suas ideias. E, assim, preciso dizer também que eu gosto muito dos textos da Lucy porque eles cumprem com aquilo que é próprio da arte, de modo geral, obviamente, e da arte de modo muito específico, né? Da literatura. Os textos da Lucy, eles desestabilizam, eles incomodam o leitor, e ela faz assim, ela inunda de estarreceres, para usar o nome do livro dela, né? E esses textos, eles requerem um leitor que eu acho, já falei isso para ela, inclusive numa outra ocasião em que nós estivemos juntas, os textos da Lucy requerem um leitor que não é um leitor desatento, que não é um leitor desavisado, sabe? Assim, é aquele leitor que já tem carinho pela literatura, que já tem carinho pela palavra, e é um leitor curioso. E digo curioso porque, assim, uma das características da obra da Lucy, e que acho que foi uma das únicas coisas que o Hamilton ainda não falou, é que a Lucy mescla uma coisa muito curiosa, muito inusitada, que é assim, é uma abordagem de um cotidiano muito próximo, muito palpável, com uma erudição também. Então, assim, quando a gente vai para os textos da Lucy, os poemas, os contos, os romances, se quisermos ficar aqui especialmente com os poemas, sempre tem uma pegadinha, sempre tem uma palavra ou outra que ela coloca ali para incomodar, para fazer com que o leitor assim, levante os olhos do texto dela. Acho que é o Roland Barthes que fala isso de levantar os olhos, né? Quando está lendo, de levantar a cabeça para pensar naquilo que está sendo comunicado. E eu acho que os textos da Lucy fazem isso de modo geral. Assim, é incômodo geral. Então, quem não se incomoda com os textos da Lucy não está lendo direito, eu acho. Né? Então, essa é uma das coisas que eu sempre sinto
e falo quando indico os livros da Lucy, quando sugiro os livros da Lucy, porque... e me lembrei de uma outra coisa, os textos da Lucy, eles meio que reverberam assim na gente, né? Você fica incomodado com eles, você fica pensando. Então, e a Maria Esther Maciel falou alguma coisa nesse sentido, no prefácio do livro Dedos Invertidos, ela diz que os textos abrem linhas de fuga. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Os textos da Lucy, eles pedem para a gente entrar neles e sair deles. Eles são centrífugos e centrípetos ao mesmo tempo. E nesse movimento, né, de puxar para dentro e de puxar para fora, a Lucy brinca muito com muitas referências, né? São muitas referências, muitos outros autores, muitas figuras míticas, mitológicas, muita erudição com simplicidade que fazem essa tessitura aí dos textos da Lucy. Enfim, como leitora, né, uma das coisas que eu gosto muito, inclusive, também nos textos da Lucy, é que ela sempre está brincando com o próprio ato de escrever, né? Escrever a escrita, eu gosto muito disso, escrever a escrita, pensar o poema no formato do poema, essa metalinguagem, eu acho que é assim, muito cara, né, nas coisas que a Lucy faz, e ela faz de um jeito tão leve, tão gostoso de ser lido, tão inusitado, muitas vezes, né, e que fazem com que os textos tenham muitas vozes, e você como leitor, vá atrás dessas vozes, essas vozes ficam assim, reverberando, ficam fluindo, né? Eu acho que ela faz isso, ela é muito danada, ela faz isso muito intencionalmente, e isso dialoga muito, né, com toda a formação musical que a Lucy tem e que fica impregnada, né, no texto. Ainda hoje eu estava revendo alguns dos textos, e aí estava pensando assim, olha só que danada, olha aqui que danada também, que ela coloca termos nos poemas que são termos da música, e que aquele leitor de literatura que vive só dentro do mundo da literatura pode não conhecer, então ela tem essa generosidade de oferecer um vocabulário ao leitor, que o leitor precisa ir buscar o que significa aquela palavra e ver ali dentro do poema o que aquela palavra significa, né? Porque aí, no uso que ela se faz, é sempre esse uso inusitado, inescrito, né? Como ela mesma coloca no seu outro livro. Então, acho que, assim, tipo, bem pouquinho para introduzir, tipo só isso. Meninos. Muito obrigado, Nilda, pela sua leitura. Se vocês me permitem, eu quero ler um poema do Olho Reavido, que é um poema que eu gosto. Assim, ó, é muito difícil escolher um poema da Lucy, pelo menos para mim, assim, porque eles têm muitas coisas, eles têm muitas nuances, eles têm muitos lugares, mas nessa coisa da metalinguagem, né, de brincar com esses jeitos de dizer o próprio poema, eu gosto muito desse poema cujo título é Inusitado. Cujo título e outra coisa que eu lembrei é que, assim, os títulos da Lucy são títulos muito provocativos. São títulos que ancoram todo o poema
mas muitas vezes de um modo não muito explícito, vamos dizer assim. Mas eu escolhi um texto cujo título é um título que ancora o poema numa metalinguagem assim clara. Enunciado. São versos bárbaros os que vos trago, que é feito de esperas e de ladainhas. Esse calendário que ora é marasmo e ora é redemoinho. É feito de pressentimentos e de apenas. É feito de ocos, essa praxe de anseios e determinismos, ora ruína, ora perseverança, e são ásperas as mãos do sono que demora, colosso de solidez química, a nos confundir, a nos surrupiar, noite e dia. É feito de arestas e de quinas, peritas em adivinhar nossos pedaços, e os ossos inadvertidos, esse sempre ensaio, que ora é susto do corpo e ora em dura metáfora. É susto de memória, num sussobrar do melhor leito, num gestar de régios, remordimentos. São mesmos rudes os versos que aqui se espraiam, sobre um branco ingênuo e inclassificável que sabe, sejam imprudentes talvez, pois falarão do escasso e do tímido, e das agruras da terra aflita, sem permissão de água nenhuma. Creem-se sinceros e intactos os versos que aqui se inventam, e não porque assustem ao falar de escolhos, se desgoste deles, nem deles se desobrigue, porque insistem na exposição da nossa existência rala, que ora é essa açucena e ora é esse saldo da ventania. É simplesmente maravilhoso. O que mais dizer? Né? É uma forma de dizer a própria literatura de modo tão pungente, de modo tão forte e de modo tão afetuoso e estarrecedor ao mesmo tempo. Legal. Quer falar alguma coisa, Lucy? Então, olha, nessa altura do campeonato, nem estou conseguindo, né? Eu agora vou pedir permissão para passar uma semana levitando aqui, porque andar no chão agora eu já estou, né? De leituras da Enilda, que não, tão modestamente, né? Disse, não, sou apenas uma tiete, uma leitora e tal. A Enilda tem uma trajetória, sendo ela mesma escritora, mas ela tem uma trajetória com a palavra que passa por vários tipos de texto, né? E a Enilda é uma especialista em semiótica, então estar nas mãos da Enilda e nos olhos da Enilda, não é? É uma experiência. Puxa, Enilda, quero te agradecer imensamente. Nem sei o que eu fico muito honrada e, sobretudo, né, aproveito para agradecer aqui, sobretudo porque a Enilda ela também tem uma livraria e ela indica livros, não é? Ela também contribui para a formação de novos leitores em vários tipos de projetos, mas essa coisa de indicar os livros, né, essa é uma função que nós vemos no mundo contemporâneo que vai se perdendo, né? Alguém que você vá à livraria e possa consultar e tal. E nessas indicações, eu acho que isso foi fortalecendo, não é, essa nossa relação, né, Enilda, que eu conheço a Enilda já quase uma década, tenho impressão, e foi fortalecendo, e me encanta essa paixão que a Enilda tem com livraria, como professora, como pesquisadora e como produtora de textos também, isso é muito importante, não é? E como poeta também, para quem não sabe. Então, Enilda, fico sem palavras, naturalmente, né? Mas quero dizer que ter a percepção de alguém, não é, com uma sensibilidade como a sua, me ajuda muito a perceber, não é, essas propostas que começaram lá no estarrecer e perceber que esse meu tratamento, não é, da palavra enquanto jogo, e que sim, não é, eu trago muita coisa inclusive na primeira crítica que eu recebi da minha prosa, eu não tenho aqui o livro, mas
no Lição Invisível, foi uma crítica do Bernardo Eisenberg, que saiu na 4ª capa do livro, e ali ele dá o título, a crítica que ele publicou, Dor e Bom Humor. Então, a Enilda traz isso, não é? Dor nesse sentido da percepção e esse bom humor, um pouco de ironia, um pouco da brincadeira, e sempre tentando... É próprio do modernismo, né? Que é próprio do modernismo. Exatamente, Hamilton. Eu acho que é essa relação. E eu fico muito feliz em poder perceber que hoje, não é? Como eu disse, essas camadas todas de sentido, diferentemente do que acontecia, claro, quando eu comecei a publicar, que parecia uma coisa assim, né? Nossa, escreve de um jeito muito estranho, esquisito, que poesia é essa? Hoje é o que essas novíssimas cabeças e corações fazem. Há uma dinâmica no olhar dessas novíssimas gerações de leitores, e eu fui descobrir isso depois que alguns livros meus passaram a figurar nessas listas de vestibular, não é? Para o bem e para o mal, mas eu estive com uma oportunidade maior de proximidade com leitores mais jovens, que, sem dúvida, né, tem uma experiência com a poesia que é muito diferente da experiência que nós tínhamos. Eu digo, a minha geração tinha a poesia como algo muito mais encarcerado nos livros e também uma coisa mais de elite, não é? Mas os poetas que pensam a tradição literária, eles sabem que a poesia ela vem das ruas, ela vem das tribos, ela vem do coletivo, ela vem da música, ela vem da sonoridade, ela vem do corpo. E hoje está aí a poesia da periferia, né? Emergindo aí com uma qualidade impressionante, né? Muito impressionante. Isso, Hamilton. Isso é uma afirmação, melhor dizendo, uma reafirmação, não é? Uma reafirmação do que é essa maior proximidade com o fenômeno poético. E Enilda, só tenho a agradecer, então, não é, essa observação que a Enilda fez, que seriam características da minha escrita, e então é isso, é muito emocionante. Obrigada. Eu queria só dizer mais uma coisa, que o Hamilton também não falou, que alguns poemas da Lucy, eles fazem uma coisa que é muito legal, que se chama écfrase, que é aquela coisa de você transformar um discurso, talvez assim, um discurso visual em um discurso verbal. Tem alguns poemas da Lucy que a gente lê e tem a impressão de que ela está olhando para um quadro. Se ela estava olhando para um quadro ou não estava olhando para um quadro, também não interessa, né? O que importa é que, assim, o que o texto sugere. E aí ela tem um poema que chama Haveres, do livro A Palavra Algo, em que ela fala do cavalo, e que ela fala do pássaro, e dá a impressão que a gente está no olhar da Lucy, que a gente está vendo o que ela está vendo. Tamanha é a habilidade de construir imagens. Eu acho que isso é muito sensacional também. Então, o título é Haveres, ele tem 3 movimentos, né? Esse poema. Posso até ler só um pedacinho, se vocês me permitem? Posso ler um pedacinho? Atendemos, então, ao pedido da Elizabeth Grimberg, que quer ouvir alguns poemas. Então, vamos atender o pedido. Eu quero ler um também. Então, esse que eu falei que parece uma écfrase, parece que a Lucy está olhando, né, uma imagem, diz assim: o pássaro, tido como exageros, conhecido dos reis e dos insones, de há muito alheou-se de asas e de rumos. E ora diverte-se com a retidão das hipérboles e leva no bico o porquê primeiro.
pássaro absolvido e soberano. Pratica o deshábito da monta e das cifras. Asperge voos e desejo de voos por entre os olhos que expectam a bem-aventura. E a senhorinha persigna-se, e os narcisos se encabulam, e os bálsamos e os sândalos, ao som de risonhos chocalhos, se volatizam. O pássaro reza num curso intransitivo, e desimportam vãos, nas telhas, nas estátuas, nas bocas, porque construiu um alfabeto inédito, de palhas, de corantes, de areias. E nunca entenderão que ele é sempre o mesmo pássaro, de miçangas, cuja luz cala a intenção das feridas. Gente, é muito maravilhoso. A gente fica... É melhor o silêncio depois de uma leitura de um poema da Lucy, porque realmente eu não tenho o que dizer. Eu vou ler um poema também bem curto, de uma página dela. Depois eu queria fazer uma pergunta para a Lucy, inspirado no que Nilda falou. Composição. Objeto do meu amor é belo, mas tem asas. E nem sei se é meu, nem quando ouço os gritos, acredito. Cuido para que as flores obedeçam, de cantos encantamentos, e espero. Movente e único, tem um olhar que faz gotejar ralentando-os. E as cores do dia sempre são sinceras, por isso temo em segredo. Tomando solitário café, olho além das paredes e perpetuo estático, as mãos cansadas de reger a deuses. Composição. Mas a pergunta que eu ia fazer é a seguinte. A Nilda falou de... Você coloca uma palavra, um título surpreendente, coloca uma palavra aqui que instiga, né, que nos desarma, ficamos curiosos para saber, às vezes, até o significado dela, né? Porque você deforma muitos significados, criando neologismos também, né, no seu trabalho. Eu pergunto, como que você vê a poesia enquanto construto mental e quanto que é de inspiração? Aquilo que chega para você em determinado momento e você nem sabe exatamente o que é. Essa poesia, Milton, aliás, quero também agradecer as leituras de vocês, mas essa pergunta sua, ela é muito complexa, e eu temo, né, que não consiga esgotar exatamente esse conteúdo todo que essa questão traz. O quanto há de inspiração, o quanto há de inspiração e e assim, de labor mesmo, não é? Eu acredito que a gente busca esse caminho do meio, e acredito que essa percepção do que é ser um poeta, porque, claro, eu vou citar uma frase de um professor meu, na época em que estudava música, um professor que era um grande compositor também, ele é nascido em Campinas, mas radicado aqui em Curitiba, e era um padre José Penalva, é um compositor contemporâneo muito radical, compôs coisas assim belíssimas, e linguagens muito arrojadas, né, de música contemporânea, música chamada clássica contemporânea, né? Então era uma cabeça, uma percepção extraordinária. E o padre José Penalva, ele dizia que o dom ou talento é a obrigação que você tem de estudar. Eu sempre fiquei, né, muito jovem, eu ouvi essa frase, com uma seriedade, vindo de uma pessoa tão, né, com uma função social assim tão impactante, tanto por ser compositor como por ser padre, não é? E eu sempre pensei muito nisso. Você ter o que é você ter um dom, um talento? É você ter uma configuração mental, emocional, psíquica, psicológica, não é? Que te leva a ter certas tendências. Então, nós somos pessoas das palavras, nós somos poetas, isso nos motiva, nós temos um certo entendimento, mas um certo prazer também em estarmos, não é, nos relacionando a partir das palavras. Mas também nós precisamos conhecer
quais são as potencialidades que a palavra que traz. A palavra escrita e a palavra sonorizada, a palavra visual, a palavra com tratamento, não é, formal. Então, Hamilton, eu acredito que o grande desafio é operar a conjugação de todos esses elementos, porque sim, o poema ele é um artefato, não é, da percepção que existe para a comunicação, mas não é uma comunicação meramente não é assim colocada num imediatismo. Ela é uma comunicação com esse halo do estético. Ela precisa, enquanto arte, enquanto expressão artística, comunicar de uma maneira que seja estimulante à reflexão. Então, a poesia demanda esse tipo de tratamento, porque deverá conduzir à reflexão. Então, o desafio é esse, um pouco de cada coisa. Eu não acredito puramente, né? Eu tenho o dom de escrever e eu não vou me preocupar minimamente com o tratamento formal, ou o contrário, não é? Não, eu vou me equipar formalmente e isso vai me transformar em uma grande poeta. Não é exatamente esse caminho. Eu acho que é esse entendimento maior do que é o tratamento artístico da palavra, quais são as expressões possíveis e quais serão as impossíveis. Nos cumpre apenas não é o que nós precisamos assumir, é justamente isso. Nós temos que apresentar os poetas, eles são importantíssimos numa sociedade, mas não apenas como indivíduos que, não é? A expressão poética é muito importante e ela se faz através de pessoas que têm essa característica. Então, os poetas, eles são muito mais uma voz num coro. Eles devem ser muito mais muito mais essa voz num coro do que seu próprio umbigo, né, do que sua própria condição de poeta. E com essa noção eu acho que conseguimos conjugar, então, esses dois elementos que eu disse. Sim, a inspiração ela acontecerá devido à nossa configuração emocional e à nossa percepção, mas isso não basta. Eu tenho um compromisso de transmitir isso. Qual é a maneira mais estimulante? Qual é a maneira mais artística, entre aspas, que eu posso fazer? Então, se eu desconhecer um repertório formal, eu não estou equipada para cumprir a minha função enquanto poeta. Então, eu acho que é esse casamento, que é dificílimo, não é? Mas é para isso que a gente vai exercitando a poesia. Legal, muito bom. César? Como sempre, esqueço de ligar. Mas estamos chegando nos finalmente. E aí eu queria saber se você tem mais algum comentário a fazer. Né? Então, mas antes, eu queria aproveitar esse intervalo e fazer um intervalo comercial. Muita gente que está nos assistindo não conhecia o canal, e esse canal é um canal dedicado à poesia. Né? Então, eu peço às pessoas que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, curtam o canal, mandem mensagens, bota coraçãozinho, porque isso ajuda a circular nas redes o canal do Poetariado e, consequentemente, a poesia. Né? Porque, além do nosso programa mensal, eu costumo publicar vídeo-poemas de poetas que me mandam. Então, eventualmente, eu publico um ou outro. Né? Então, vocês também estão convidados a mandarem os seus vídeo-poemas para que a gente publique no canal. Muito obrigado, inclusive, a vocês, a audiência que nos acompanha sempre. Diga, Milton. Não, que é o seguinte, a Lucina nasceu, vamos dizer, como poeta num contexto de literatura marginal, certo? Num contexto histórico, vamos dizer. Numa época em que estava explodindo isso aí, com novas linguagens, com humor, uma preocupação pequena com a palavra, né? Eram poesias muitas vezes de momento, né? Poesias até ruins, denunciativas e coisas assim dessa natureza. E eu vejo que você passou pelas várias escolas, vamos chamar assim, né? Bebendo aqui essa influência, etc., mas da literatura marginal, que foi o contexto onde você nasceu,
você não conseguia identificar o que você trouxe, entendeu? Porque você parece que viveu um pouco o mundo à parte dessa relação. Você concorda com isso? Olha, Milton, assim, eu vou ter que discordar de você. Por quê? Porque eu tenho muito, eu convivi muito com essa geração aqui na cidade de Curitiba, que, diga-se, né, e você acho que pode atestar isso melhor do que eu, espero que eu não esteja errada, né, mas nós tivemos uma profusão de mentes muito criativas nas artes, no jornalismo, na filosofia, enfim, aqui em Curitiba, justamente nessa época que você apontou. Então, eu tive a felicidade de convívio com muitas dessas cabeças importantes, não só na literatura, né, mas nas artes plásticas, no teatro, na música, naturalmente, até no cinema. Como pode parecer assim um pouco esdrúxulo, né, um comentário mais estranho, mas sim, essa geração produziu muitas coisas impactantes aqui em Curitiba, e eu tive bastante trânsito com esse momento. Talvez não apareça na minha poesia, porque também bebi de outras fontes, mas eu acho que aqui e ali você nos poemas mais curtos, mais ágeis, que tem visualidade, acho que você consegue perceber, talvez até no próprio estarrecer, né? E eu arrastei isso para outros momentos da minha produção. E eu queria só, então, te levar para um poema, depois você procura da palavra algo, esse livro aqui, que se chama Meus 8 Anos, em que eu brinco, é um poema muito curto, e eu acho que tem essa influência desse momento, né, da poesia marginal e tal. É um poema que brinca com a tradição. É a página 67. Eu vou ler rapidamente, porque ele é muito mais visual, né? Ele diz: meus 8 anos, aurora da minha vida, hora, ida. Os anos trazem ais. Então, Hamilton, quando eu fui lançar esse livro, e tinha esse poema, um grande poeta, assim, um grande crítico literário, inclusive, ele disse, não põe esse poema está... Né, ele pertence a um outro momento, mas eu acho, Hamilton, não é? Talvez eu não tenha absorvido com tanta propriedade essas influências, mas elas existiram, foram depuradas, não é? A poesia marginal sempre me inspirou. Eu só estou dizendo no seguinte, quer dizer, como diz Ortega y Gasset, nós somos nós, mas as nossas circunstâncias, né? Sem dúvida que você bebeu dessas circunstâncias. Mas o que eu digo é o seguinte, fica visível, por exemplo, uma influência nos 26 poetas hoje, por exemplo, né, que tem uma certa linha de trabalho, etc., de experimentação, e você foge dessa linha, já encontrando, sim, nesse sentido que eu digo, um estilo próprio, né? Onde você vê mais presença, talvez, do concretismo, uma linguagem mais do que menos da poesia marginal. E talvez isso seja extremamente benéfico para a poesia, porque você começou a sutilmente pegar informações daqui, dali, etc., e viver essas experiências e somando na construção da tua poética, né? Nesse sentido que eu digo, não tenha vivido a época com várias pessoas na filosofia, no cinema, na universidade, etc., né? Mas eu digo como o estilo da literatura marginal, então, Hamilton, volta, né? Eu percebi muito isso assim na sua pergunta, né? E não quero ser pretensiosa para afirmar uma coisa que foi dita por você, e não quero, mas de fato, eu vou te contar uma circunstância quase histórica, assim, né, da época. É muito difícil, e foi muito difícil para uma poeta jovem, mulher, estava saindo da adolescência, né? Escrever na cidade em que Paulo Leminski escrevia. Então as pessoas esperavam que eu fosse uma seguidora da maneira de Paulo Leminski escrever. Quando eu começo a publicar, o grande nome
era Paulo Leminski, então havia uma expectativa muito grande. Então, sim, eu não fui deliberadamente rompendo coisas, eu só tentei ser muito autêntica, ser eu mesma, não é? Mas eu não posso negar também a influência que a dona Helena Collodi teve, como inspiração e tudo mais. Então, eu queria colocar isso. Eu vivi essa época e talvez isso não apareça de maneira imediata, porque calhou, né? Isso acabou acontecendo de eu buscar um outro caminho que, para mim, só valia se fosse muito espontâneo, o que é muito difícil quando você está começando a escrever. Eu digo isso também porque teve outros poetas, por exemplo, o Reinaldo Atten também não tinha nada a ver com a literatura marginal. Eu mesmo não tinha nada a ver com a literatura, era outro tipo de literatura. Sim, né? sim. E, quer dizer, não dialogou diretamente, pertenceu àquele contexto, participou daquele contexto, impulsionou aquele contexto, mas saiu por um outro lado, vamos dizer assim. Exatamente. De uma nova trilha. Então, olha, o César... Gente. O César me perguntou, eu sei que já estamos chegando ao fim, né? Eu queria agradecer, não tenho palavras, né? Queria agradecer por esse momento áureo aqui que eu vou levar na lembrança como um presente que eu recebi. Quero agradecer César, Hamilton, Enilda, pela generosidade de vocês. E eu queria, para finalizar, eu queria dedicar um poema, né? A leitura de um poema a vocês. Então, meninos, mas também é para a menina Enilda, que ali está. Esse poema é do livro A Palavra Algo e se chama Deveras. O poeta finge. E, enquanto isso, cigarras estouram, pontes caem, as aleias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge. E, enquanto isso, vagalhões explodem, o pão adoece, astros desviam-se, manadas inteiras se perdem, a noite range, o vento derruba ninhos e o poeta finge. E, enquanto isso, vozes racham, veias entopem, galeões afundam, medeias abatem crias, turvam-se as corredeiras, o sapato aperta e o poeta finge que as mãos, cheias de súbitos, não são as suas. Obrigada, gente. Depois dessa leitura, posso ler um? Dá tempo, né? Mais um, só. Mais um. Deserto. Estão mortos o leito, o peixe, o fluxo. Morrem os azuis, os verdes, imensidões de praia, de prata e ouros. E o bater de asas não é mais espaço nem som. Estão mortos os que dançavam, os que recriavam, tudo que reunia suas vozes são lama, são óbitos, são anos de término, seus dedos serão carícia nenhuma, só extravio do curso. Estão mortos os conteúdos, a tartaruga é fóssil em 5 minutos, estão mortas amostras e semelhanças, ninguém mais quer ser semelhante a isso, e não há como conceber a imitação. Boiam destroços, o ar tem cheiro de ágil, boiam pontos de interrogação, sua mão cínica gargalha, sua boca ácida determina, e os olhos vazando já nem divisam o lixo da sua civilização. Isso. Muito bom. Gente, quero agradecer primeiramente ao público que nos assiste, né? E antes que vocês saiam, a gente tem uma surpresa no final, que a gente vai apresentar um vídeo-poema do Tanussi Cardoso, né, chamado O Morto, e esse poema vai ser exibido aqui em homenagem aos entes queridos que perdemos este ano, né? O Jardim, Luiz Mendes, enfim, uma infinidade de outros poetas. Antônio Cícero, da Alta Trevisan. Então, aguentem um pouquinho que a gente vai exibir logo em seguida, para terminar o Morto, do Tanussi Cardoso. Luci, muitíssimo obrigado por aceitar esse nosso convite. Enilda, muitíssimo obrigado também por aceitar o convite da Luci. Eu que agradeço. Programa. Foi muito enriquecedor. Foi muito bom o programa para mim hoje. Muito obrigado. E com vocês, então, o poema de Lúcio Cardoso. Sim, em março voltamos, não se esqueçam da gente. E para não se esquecerem, inscrevam-se no canal, por favor. O Morto.
Tudo permanece em seu lugar. A tartaruga, estática, sábia, contempla a cena. Quem morre antes, o morto ou seus objetos? Tudo permanece em seu lugar. O morto é um poema acabado, solto, completo.